Aqui está o pessoal que veio para conhecer nessa primeira remessa da época infelizmente, da pandemia. Nós estamos aqui, cadê? Tem alguém de máscara? Tem vírus por aqui? Tá tudo em paz, tranquilo. Tá bem alimentado todo mundo? Sim, com certeza. Vai vir morar aqui ou não vai? Vamos, se Deus quiser. De boa, tranquilo. Tranquilo. Tem mosquito, tem pernilongo, tem porvinha? Não. O lago é bonito? É lindo, maravilhoso. Muito peixe? Muito. Gostoso de tomar banho? Bom demais. Só não aconselho andar de barco. Um paraíso. Vocês não acreditam que aquela criatura do canto esquerdo ali, ó, o Arilson, tem medo de barco. Não entrou dentro do barco, mas não teve quem desse conta depois dentro do barco. Ele foi a pé pela beira do lago. É porque eu só tenho uma vida. Fala pra ele, eu não sou gato. Mas muito bem. É um prazer enorme receber vocês aqui, principalmente saber que todos vão ser meus vizinhos. Que Foi nosso. nós possamos juntos esperar Jesus voltar aqui em muito breve. Amém. Aquele primeiro lote lá é meu, viu? Ah, o primeiro aqui, não, já está escolhido. A do morro não é nossa. A chácara do morro, É, do morro lá. tá certo. Olheiro. Então tá tudo certo. Que Deus abençoe e nos guarde. Vamos embora agora com Deus, né? Amém. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande alegria revê-los, principalmente nessa oportunidade maravilhosa de abrirmos um novo trimestre de lições e juntos podermos estudar. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão gostoso em nossas vidas, aonde temos o prazer de abrir a Tua Palavra, abrindo mais um trimestre de lições e contamos profundamente com as Tuas bênçãos, com a Tua direção, conduzindo o nosso coração e a nossa mente os escritos sagrados, para que possamos não só compreender, mas ter condições de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A promessa, a aliança eterna de Deus. É um termo forte isso, né? Quando a gente fala a palavra eterno, quer dizer absoluto. E quando se fala em algo absoluto, não tem início, nem meio e nem fim. É eterno. Então essa é uma ideia impactante a respeito de algo mais impactante ainda, que é a promessa de Deus feita para aqueles que um dia caíram. Haveria então uma aliança, um plano, um projeto de resgate, de recuperação desses que um dia caíram. E hoje analisaremos, numa busca em toda a Bíblia Sagrada, todo o contexto relacionado com esse tema. E esse é o propósito desse novo trimestre de lições. Para termos uma ideia de uma vista geral na Bíblia sobre esse tema, eu sugiro a leitura de 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 ao 25. Aqui o Espírito Santo deixa através de Pedro uma ideia bem sintetizada e clara a respeito deste tema. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata, o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Presta atenção agora o que diz o verso 20 sobre esse sangue, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Pedro estava achando que já era o fim dos tempos, o momento que ele estava escrevendo isso, quando houve essa manifestação do Calvário. Mas olha que coisa profunda, hein? O que ele acabou de dizer aqui, o qual na verdade foi conhecido
já era conhecido antes da fundação do mundo, desse planeta. Prosseguindo no verso 21, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Por quê? Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Na realidade, o que Pedro comenta aqui, no verso 20, é que esse fato do sangue de Cristo ser oferecido para resgatar os que caíram, esse projeto é muito mais antigo do que se possa imaginar. Está dizendo que foi antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da construção desse planeta aqui. Quando a gente volta lá para o Gênesis, capítulo 1, verso 1, fala: no princípio criou o Senhor Deus os céus, no plural, e a terra, no singular, mas deixou a terra sem forma e vazia. Então, nesse período aconteceu isso. Milhares e milhares de anos mais tarde, é que esse planeta foi realmente dado forma e povoado. E é muito antigo, muito antigo. Para se ter uma ideia, a nossa Via Láctea, onde nós vivemos, tem mais de 13 bilhões de anos. Período esse, evidentemente, que estaria essa Terra sem forma e vazia. Período considerado do nosso sistema solar e do surgimento da Terra como o planeta Terra em toda a sua forma normal, se fala em 4,6 bilhões de anos. Então por aí dá para se ter uma ideia dessa diferença, né? Então, do período então que estava a Terra sem forma e vazia, Pedro aqui está dizendo que o projeto do plano da redenção já era conhecido, desse sangue expiatório de Cristo. Que ele viria, que ele se manifestaria em algum lugar da história do universo para passar a régua nesse assunto de vez. Então, esses seres que caíram, onde o pecado iniciou no céu, conforme o Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, afirma que o diabo é homicida e mentiroso desde o princípio. Então, se referindo que o pecado de fato entrou no céu primeiro, entrou no universo em alguma parte, que não foi aqui na Terra. Quando isso aconteceu para lá, passou a existir então a conhecida promessa, promessa da aliança. Então algo já vinha acontecendo de lá para cá. E o estabelecimento desta aliança estaremos iniciando com o estudo aqui desse trimestre, no que agora estamos abrindo a palavra para poder aprofundar. O destaque feito no manual aqui pelo autor é como uma troca. Cristo toma nossos pecados e nos dá a sua justiça, de modo que somos considerados justos como Deus. O pecado não precisa nos manter separados de Deus. Todos podem ser justos pela fé. O sangue de Cristo traz não apenas perdão, mas também transformação. Deus escreve sua lei em nosso coração. Eis a essência da aliança. Então nós sabemos de fato que Abraão, por exemplo, guardou o sábado sem conhecer o decálogo. Por quê? Porque a lei estava escrita no coração dele, como estava escrito no coração de Adão. E como está escrito no meu e no seu coração hoje. Apesar que no Êxodo foi preciso decalogar, porque nem vestígios haviam sobrado de lei escrita no coração frente à maldade que o homem vinha se arrastando. Essa forma de manifestação e de aliança nós estudaremos no decorrer da lição, que houve uma reconsagração com Adão, com Noé, com Abraão, com Cristo e comigo e com você. Com todos nós, somos membros da atual nova aliança. E uma aliança eterna, feita de Deus com as suas criaturas.
Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O primeiro tema, o que aconteceu? Temos aqui Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, primeira coisa que nós devemos destacar aqui nesse contexto, que no original, esse versículo aqui, onde encontra-se a palavra Deus, que aqui tem 3 vezes, o original é Elohim. Elohim não é singular, é plural. Ou seja, traduzir corretamente aqui não seria Deus, mas deuses com D maiúsculo. Porque aqui se trata de Pai, Filho e Espírito Santo. E é justamente entendendo esse ponto de partida que entenderemos mais detalhes que normalmente a tradição religiosa, de um modo geral, dificulta, embaça para tentar entender da forma correta. Inclusive no Escatologia versão 5, eu recomendo que você assista todo o Escatologia, são 40 aulas de aproximadamente 40, 50 minutos, 1 hora de aula, em média, cada aula. Parece que é muita coisa, né? Mas não é. Nós estamos falando da palavra de Deus. Vai assistir filmes aí na televisão, fica aí 1, 2, 3 horas assistindo, tranquilo, né? E para estudar a palavra de Deus, tantas pessoas têm muita dificuldade. Quer olhar mensagens de 5 minutos, 2 minutos, de 1 minuto. É por isso que poucas visualizações são voltadas para essas aulas de escatologia. Poucos realmente se interessam por se tratar de assuntos profundos e assuntos longos. Mas é mergulhando em assuntos longos e profundos assim que a nossa mente será aberta de forma a entender o Escrito Sagrado de forma mais ampla e principalmente de buscarmos uma maior disposição de servir a Deus em espírito e em verdade. Assista ao Escatologia. Na altura da aula 5, do Escatologia 5, eu tenho trabalhado com esse tema aqui. O Escatologia leva, só para estudar os 3, 4 primeiros capítulos de Gênesis, leva 10 aulas. Então basta ver que o que mencionaremos aqui nesse tema hoje são tópicos de tópicos, muito sintetizados, que não dá tempo de aprofundar, como lá no Escatologia. As 40 aulas, as 10 primeiras, está estudando os 3 primeiros capítulos de Gênesis para entrar no 4º capítulo. Veja que tem muita informação realmente em Gênesis para se aprofundar. Então aqui nós temos Elohim. Quando fala isso, estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Então, Elohim disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Assim, Elohim criou o ser humano, a sua imagem e a imagem de Elohim os criou. Homem e mulher os criou. Olha como muda o contexto, a conotação. Você está falando de 3 pessoas. Criou homem e mulher. Claro, mulher distintamente diferente de homem. Por que será, hein? Já parou para refletir sobre isso? O machismo envenenou tanta história da humanidade, que até hoje existe por aí afora, que acaba ignorando, ou levando a mente humana a ignorar esse fato da criação. E muitos estudiosos acabam querendo manter uma semelhança apenas intelectual com Deus, que por sinal hoje nós não temos nada disso, está muito longe. Adão sim tinha, era uma raça pura, mas nós estamos muito longe de aproximar disso. Há uma ideia, e não se esquecer que os animais da natureza têm animais muito inteligentes também, com intelecto muito amplo, muito aprofundado, só não tem comunicação nossa com eles, porque não falamos a mesma língua. A interação é completamente diferente. Não era assim. Antes do pecado havia interação normal. Mas depois mudou tudo. Complicou tudo.
Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, tartarugas do começo ao fim. Analisando Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto de abertura desse tema de hoje, que no princípio Elohim criou os céus e a terra, esse contexto de abertura aqui, o manual vem apresentando a história de que um cientista havia acabado de dar uma palestra sobre as órbitas dos planetas ao redor do Sol, a órbita do Sol ao redor do centro da galáxia. Bom, de cara, é uma citação aqui infeliz, porque o Sol não orbita no centro da galáxia. Ele está a 30 mil anos-luz de distância do centro da galáxia. No centro da galáxia nós temos Sagitário. Mas evidentemente essa história aqui já mostra que esse palestrante aqui já estava meio perdido, né? Não estava sabendo nem o que ele estava falando. Mas tudo bem. Mas voltando aqui para o contexto, que se aproveita, diz que tinha uma senhorinha ali, de tênis preto e tal, que fez uma observação. Diz que essa senhorinha se levantou e observou o seguinte, que a Terra era um disco em cima do casco de uma tartaruga. Aí diz que o professor questionou, mas e essa tartaruga? Estava em cima de quê? Aí ela comentou, em cima de outra tartaruga. E ele não continuou com essa brincadeira, e por fim, quando ela viu que isso não ia dar em nada, tartaruga em cima de tartaruga o tempo inteiro, ela já fez assim para ele, ó, meu filho, poupe o seu fôlego, são tartarugas do começo ao fim. Não adianta ficar espichando. Ou seja, por mais bizarra que seja essa ilustração, para entender essa ilustração infundada de disco em cima de tartaruga, é a velocidade da tartaruga, que ilustra de forma clara a disposição das pessoas de querer entender de fato a verdade, conforme a verdade se revela, principalmente se tratando do Escrito Sagrado. Com relação à criação, então, quando entra no Gênesis, acabei de comentar que no Escatologia são 10 aulas trabalhando Gênesis 1, 2 e 3. Tem tanta informação no Gênesis, no capítulo 1 especialmente, ao mergulhar nas profundezas da sabedoria ali revelada, meus amados, a sensação é plena de como se estivéssemos lendo ou aprofundando no livro semelhante ao Apocalipse. O verso 1 e 2 do Gênesis capítulo 1, eu costumo ilustrar que daria para escrever uma Bíblia, porque se trata da história da criação do universo, irmãos. E do verso 3 em diante, passa a trabalhar na nossa Bíblia com a criação do nosso planeta, a formação dele. Mas o verso 1 e 2 está falando de céus, no plural. Aí envolve a história da queda do pecado, como João 8,44, falando que o diabo era homicida e mentiroso. Pensa, cometia homicídio, mentia, desde o princípio. Esse princípio é o de Gênesis 1, verso 1. No que a terra foi criada e deixada sem forma e vazia. É muito profundo, irmãos. Então seria muito interessante você ir lá realmente no Escatologia 5 e estudar isso ao fim. A verdade, ela é ampla, ela é absoluta, ela é clara. E precisamos de entender rápido, porque a nossa vida, como aquele texto de Pedro, lembra que nós lemos agora há pouco, na abertura do tema do trimestre? É como a flor, como a erva. E eu ainda ampliaria. A nossa vida passa tão rápido como aquela gota de orvalho que bate na pétala de uma flor e escorre e vai para o chão. Antes dela tocar o chão, os raios solares secam aquela gota. Assim é a nossa vida, tão rápido que passa. Ninguém percebe. Quando vê, já ficou idoso, já a vida já está passando, já está indo embora. E aí? O que você fez? O que eu fiz? Em que resultou toda a experiência de vida que temos? Já parou para refletir sobre isso? Então não tem que demorar. O Escrito Sagrado é o que nos orienta, é o que nos conduz, é o que nos dirige durante a nossa jornada pela porta estreita. É o que nos leva sempre na direção da luz de Cristo, nos transforma em luz do mundo e sal da terra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão.
O segundo tema, a imagem do Criador. Analisando o verso 27 de Gênesis 1, temos aqui uma série de paralelos interessantes. Como eu disse anteriormente, alguns estudiosos evidenciam essa semelhança nossa com Elohim apenas no traçado intelectual, raciocínio. E como eu disse anteriormente também, existem diversos animais com um alto intelecto. Então, não é bem por aí o negócio. Não é só por aí a questão dessa semelhança. E nós temos na Bíblia Sagrada, se formos mergulhar no Escrito Sagrado, algo mais profundo, que nos identifica também fisicamente com ele. É verdade que a forma com que fomos criados, como raça pura, os nossos pais, era uma. Depois que eles pecaram, eles tomaram outra forma, porque a mente deles foi bloqueada. E eles passaram a ter a sombra da morte sobre o seu semblante. É diferente de quando a gente tem a áurea da vida eterna sempre nos conduzindo. Para isso basta vermos a manifestação do próprio Cristo aqui na terra, do Filho de Deus. Ele falou claro que ele, do jeito que ele estava ali, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Está claro que ele está fazendo um paralelo de identidade aberta, de semelhança física. Ele está falando de ver, quem vê a mim. Ele não está falando de intelecto aí, ele está falando de estrutura física. Então, quem vê, ele não falou quem ouve, quem se relaciona, ele falou quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Aí vamos analisar alguns textos bíblicos para aprofundar um pouco mais nisso. No Evangelho de João, no capítulo 20, o verso 14 ao 17, mostra quando ele ressuscitou, que Maria Madalena chegou perto dele e não estava reconhecendo. O texto bíblico que do verso 14 é bem claro que ela não sabia que era Jesus que estava conversando com ela, ela não reconheceu. Como que pode? Há 3 dias atrás estava junto, depois de 3 anos e meio andando juntos, sem falar que Maria Madalena era irmã de Lázaro, eles foram criados juntos lá em Betânia, então não estamos falando de 3 anos e meio mais, nós estamos falando de 33 anos e meio de convivência, que eles eram conhecidos desde criança. Irmãos, como que pode, depois de 3 dias que ele morreu, ele ressuscita, está ali e ele não foi reconhecido por ela? Para pensar nisso. Depois do capítulo 21, ainda do Evangelho de João, no verso 2 ao verso 4, novamente, ele aparece lá na beira do Mar da Galileia, onde Pedro e uma meia dúzia de discípulos estavam pescando, e no verso 4 aí, de novo, ele não foi reconhecido. Como que pode isso, irmãos? Por que será que ele não foi reconhecido? No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do verso 3 ao 16, outra história espetacular. Os discípulos de Emaús. Já na abertura da leitura está dizendo que Emaús situava-se a 60 estádios de distância de Jerusalém. Ou seja, nós estamos falando de 12 quilômetros aproximadamente de distância. Jesus caminhou durante 12 quilômetros com 2 dos seus 12 discípulos. Os 2 que moravam em Emaús. Irmãos, em momento algum eles foram reconhecidos. O verso 16 do capítulo 24 de Lucas está bem claro. Esse texto é claro. Conta uma história extraordinária. O verso 16 deixa claro que eles não reconheceram. Veja que para andar 12 quilômetros de distância, irmãos, foram horas de caminhada. E como que em horas de caminhada, dando estudo bíblico, mostrando desde Moisés, os profetas, até o que aconteceu ali, ele só foi ser identificado quando ele partiu o pão, pela forma dele partir o pão na frente deles, quando ele entrou para dentro de casa. Sabe por quê, irmãos? Porque quando ele deixou as vestes reais lá no céu, ele deixou a sua forma divina, pura, perfeita lá no céu, se projetou no útero de Maria, juntamente com o apoio do Pai e do Espírito Santo. Volta lá em Gênesis 1, 26 e 27.
Elohim os criou homem e mulher. Então nós sabemos que tem 3 pessoas na Santíssima Trindade. É uma caixa preta mexer nisso dentro da tradição religiosa. Mas Pai e Filho, Jesus falou, quem vê um vê o outro. Mas o Espírito Santo, que normalmente tem sido visto como algo neutro, ou algo assim amplamente espiritual, medo de mergulhar no contexto da verdade, mas é o Gênesis 1, 26, 27 que está dizendo que Elohim fez ele homem e mulher. Então quem é mulher nessa história? A família divina montou uma réplica da família humana aqui na Terra. Jesus, para existir uma mãe aqui, tem que existir uma mãe lá. Então temos Pai, Filho e Espírito Santo. Então quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Não tem sombra de dúvida, a Bíblia não deixa margem para dúvida. O problema é esbarrar no bloco tradicionalista religioso. Isso é problema, sempre foi. Não só esse assunto, mas diversos outros assuntos. Então esse personagem se trata claramente do personagem do qual Eva foi feita a sua imagem e semelhança. O que nós conhecemos como Espírito Santo. Não é assunto para, no momento atual, entrar dentro de num púlpito religioso, de qualquer religião, e estar tratando disso, que as pessoas, cada dia que passa, parece que está querendo mais sermão com água de batata, não quer coisa pesada, sólida, né? Comida sólida mesmo, o povo anda com medo tem muito tempo. O povo está muito apavorado, não aguenta a mensagem pesada. Mas o que está no Escrito Sagrado aqui não deixa outro espaço. Querer se convencer que a semelhança que temos com Deus é somente a semelhança intelectual, isso é pura ingenuidade, não tem o menor fundamento. Nós temos semelhança física também, sim. Só que com um detalhe. Viu que Jesus não foi reconhecido porque ele assumiu a nossa forma? Enquanto ele estava vivendo na nossa forma como mortal, que ele morreu, morte cruz, homem de dor. Como homem de dor ele era reconhecido normalmente, em qualquer circunstância. Jesus, ao ressuscitar, a única semelhança que ele tinha com a forma mortal foram as cicatrizes que ele manteve nas mãos e nos pés e no peito. Tirando esses detalhes das marcas, das cicatrizes do Calvário, ele voltou à forma pura dele, divina. Por isso que ele não foi reconhecido. E nós? Não vai acontecer o mesmo? Por acaso não está revelado em 1 Coríntios 15, de 51 a 53? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas num piscar e fechar de olhos seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. Irmãos, a estrutura de um corpo perfeito, como o de Adão quando foi criado, é completamente diferente da nossa estrutura de hoje. A própria Pena Inspirada comenta que nós no céu seremos reconhecidos por alguns traços nossos, jeito de andar, jeito de sorrir, alguma coisa assim. Mas nós estaremos completamente diferentes. Não seremos reconhecidos normalmente como somos aqui. Porque uma coisa é eu ter calvície, eu ter cicatrizes, eu ter sombra da morte na minha vida. Outra coisa é eu ter luz plena e absoluta de vida eterna, de ter um corpo perfeito sem detalhe algum, tanto o homem quanto a mulher. Então isso é algo que é radicalmente diferente. Ignorar isso é ingenuidade, é bobagem, para não dizer tolice. Então aqui é um assunto, a imagem do Criador envolve sim traço físico e intelectual. E é mesmo por isso que no Evangelho de João, no capítulo 4, se você analisar o verso 23 e o verso 24, você vai ver que no verso 23 ele está dizendo que o Senhor, que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Por quê? São pessoas que reconhecem a verdade da forma que ela é, de fato, não fica presa em tradições humanas e mortais, e no verso 24 fala, porque Deus é espírito e que todos aqueles que o adoram espírito em verdade. Então o que fala que ele é espírito, é que ele é essência. E espírito que está aí não é espírito com E minúsculo, mas é espírito com E maiúsculo. Nós estamos falando de uma essência divina.
que tem uma missão no planeta, tem uma missão no universo de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que trabalha nos nossos corações, que condiciona a cada ser humano a poder ser transformado, poder ser convertido, poder ser uma nova criatura e voltar a fazer parte daqueles que serão resgatados, conhecidos então como seres puros, raça pura, como era Adão antes de pecar, e não Adão depois que pecou. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, farão parte desse grupo. E Deus nos convida, através do sacrifício de Cristo, para que eu e você também venhamos a fazer parte. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, Deus e a humanidade juntos. Gênesis 1, 28 e 29. Irmãos, aqui nesse texto, nós podemos destacar duas coisas distintas. Primeiro, que existe um padrão criacionista, tanto de alimentação, quanto de interação com as criaturas. Mas a nossa história, a história do nosso planeta, é marcado, dentre outros lugares que aconteceram no céu, que não sabemos especificar onde o pecado passou e gerou dor, gerou transtornos e continua gerando. Mas existia uma interação entre o homem e a natureza. E a alimentação padrão. Essa alimentação padrão vai voltar, como aqui revelado em Gênesis 1, 28 e 29. Uma alimentação completamente natural. Não haverá nada que faça mal, que cometa dano em qualquer circunstância da história do universo, a partir do momento em que Deus restaurar o universo, dos estragos do pecado. E nós sabemos que aqui nesse planeta será o local do restabelecimento eterno desta aliança, da consolidação desse projeto maravilhoso, conhecido como plano da redenção, tanto que Deus vai mudar para cá. E aqui vai ser o centro do universo. O que acontecia antes vai continuar normal, porque é um padrão criacionista. Agora, a grande curiosidade em tudo isso, que muitos acabam considerando o livro de Gênesis uma história de carochinha, principalmente esses 3 primeiros capítulos, nem se fala, é a questão da interação entre o homem e a natureza. Se você observar no verso 3, há ali uma comunicação aberta de um animal com o ser humano. A serpente conversando com a mulher. Então não foi eu que escrevi a Bíblia, está ali. Também nos dias do Êxodo, vocês lembram da história de Balaão, que a jumenta foi lá e acabou dando aula de matemática para ele, de graça? Pois é, meus irmãos. Deus abriu a língua daquela jumenta para fazer o que os animais já faziam antes do pecado, que é se comunicar com o ser humano. Havia uma interação normal. Isso não há dúvida no Escrito Sagrado. Não tem margem nem sombra de variação quanto a esta verdade. E isso voltará a ser como era, irmãos. Hoje está completamente rompido. Está rompida a relação nossa com Deus, porque o pecado faz divisão entre nós e ele, separando, mas não precisa ficar separado para sempre, porque Cristo pagou o preço para que esse muro fosse derrubado. Mas o muro que divide ainda a interação entre nós e os animais é muito difícil de se ajustar novamente antes da redenção. Poucos conseguem se comunicar com esses animais para com eles, mas não falam a mesma língua. Eu tenho aqui um cachorro aqui em casa, uma das raças mais inteligentes do mundo, é o Border Collie. Ele entende tudo que a gente fala, totalmente. Inclusive quando eu estou gravando a lição, ele está ali deitadinho na porta ouvindo, que ele gosta de ouvir a lição. Quando eu vou gravar lá no mato, vocês podem sempre observar que ele está por perto, andando em volta, vem, deita, fica ali por perto. Ele entende o que a gente está falando, tudo que está tratando, que está conversando, mas ele não sabe falar a minha língua. Interessante, nós fomos fazer uma limpeza aqui em casa e a minha esposa pegou a vazia d'água dele e colocou lá dentro de uma casinha que tem guardada para lá, depois de uma grade. E ela acabou esquecendo a vasilha d'água dele para lá. Isso foi na volta da tarde. No dia seguinte, já era quase horário de almoço, eu estava trabalhando na reforma de um portão do quintal, e ele de frente com essa casinha, com essa gradinha, e estava ali latindo, olhando para mim.
e olhando para o portão dessa casinha. E não parava de latir. Eu fiquei incomodado com aquilo. Falei, gente, será que tem alguma coisa presa, um animal, o gato, o rato lá dentro daquela casinha? Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, porque ele está latindo há tanto tempo. Ele latia olhando para mim e olhando para lá. Quando eu chego diante da casinha, eu olho através da grade, a vasilha dele sequinha lá dentro, guardada lá. Ele pedindo para pôr água para ele, que eu estava com sede. Irmãos, eu fiquei encantado com aquilo. Fui lá, peguei, coloquei água. Enquanto a torneira estava caindo com a água dentro, eu já estava bebendo, coitado. Então o vacilo que aconteceu, o coitado passou a sede. Então, irmãos, da forma que dá, eles conseguem se comunicar conosco. Como a gente, da forma que dá, a gente consegue se comunicar com eles. Mas não é igual antigamente. E vai voltar a ser. Haverá uma interação normal entre o homem e o animal, entre o animal e o homem. Como também entre o homem e Deus e o homem. Entre Deus, o Criador, e as suas criaturas entre si e para com Deus também. Isso faz parte do contexto da criação, irmãos. Pense nisso. É muito profundo o que a palavra revela sobre isso. Deus e a humanidade juntos têm muito mais da palavra revelado do que a gente pensa que entende. Junto à árvore, quinto tema. Irmãos, analisando o capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17, nós temos aqui uma chave de um grande mistério aberto. Quando Deus comenta que de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas desta que está no centro do jardim não comereis, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tocareis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Irmãos, aí tem uma chave de mistério muito interessante observada e revelada no Escrito Sagrado, que é praticamente um oráculo já registrado no Gênesis. Ali está dizendo que Deus, diante da plenitude de opções absoluta que Ele deixou para nós, de alternativas de alimentação, Ele pegou uma só, plantou uma só para Ele, dele, exclusiva dele, como ser divino. Nós, como seres humanos, mesmo criado perfeito, a sua imagem e semelhança e tal, mas Ele deixou uma plenitude, que Ele disse bem claro, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas essa aqui é minha, a do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes, olha o oráculo, certamente morrerás. E o que aconteceu? Todos conhecem a história, né? E é mesmo por isso que nós mergulhamos no sexto tema, rompendo o relacionamento. Irmãos, analisando esse contexto de Gênesis 3, de 1 a 6, fundamentado ainda em Gênesis 2, 16 e 17, nós conseguimos entender claramente que Lúcifer, que morava lá no céu, que João 8,44 comenta, que esse indivíduo, que já era então chamado aqui por Jesus, era chamado de diabo, era homicida e mentiroso. Homicida é quem mata os outros, irmãos. Desde o princípio, irmãos. Irmãos, isso está falando muita coisa. Não é bobagem, não. Antes do planeta Terra existir como planeta Terra, de ter formação como ele tem hoje, tudo arrumadinho, né? Muito antes disso, nesse princípio, já tinha estourado o pecado no céu. E transtornos já vinham acontecendo. De toda a natureza, porque a natureza, por onde passou o pecado, já vinha gemendo. Por isso que a gente conhece aquelas histórias do asteroide, que bateu lá no Yucatán. E quantas outras histórias pelo universo afora não temos, não exista relacionada com a passagem do pecado. Pois é, meus irmãos. Lúcifer cobiçou justamente a posição de Cristo no céu. De tudo que ele tinha de livre acesso pleno, ele foi cobiçar justamente o que era de Deus. Aqui ele levou os nossos primeiros pais a fazer a mesma coisa, que por livre escolha também fizeram a mesma coisa.
tomaram justamente aquilo que pertencia a Deus. A única coisa que Deus separou para ele aqui, o casal lançou a mão no que Deus garantiu que não era para ser feito. E que se fizesse, conheceria a morte. E está aí, o oráculo se abriu diante da descendência de Adão e Eva, está aí até hoje nos nossos dias. E só será fechado esse contexto com a chegada de Cristo nas nuvens dos céus, onde eu e você para sempre seremos restaurados. E os ímpios, por sua vez, serão reunidos ali para o seu desfecho final após o milênio. Tudo porque romperam o relacionamento. Não aproveitaram a oportunidade de recuperação que Deus deu através do sangue precioso de seu Filho amado na cruz do Calvário, para que não só nos perdoasse, mas que também nos restaurasse e nos transformasse. No sétimo tema, a redenção da ovelha perdida. Irmãos, se analisarmos Lucas 15, de 3 a 7, nós temos ali uma parábola que Jesus comenta que quem tem 99 ovelhas, deixa as 99 e sai atrás de uma única que perdeu. E ao reencontrá-la, volta para casa feliz, convida os amigos e festeja, porque aquela que estava perdida foi encontrada. E a festa no céu muito mais por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisa de arrependimento. Por quê, irmãos? Plano da redenção, plano da restauração. Como é importante para Deus recuperar aquilo que se perdeu. Por isso que eu e você somos convidados a aceitar esta redenção, esta recuperação. E que Deus abençoe a mim e a você, para que jamais venhamos a abrir mão dessa oportunidade esplêndida de voltarmos a fazer parte de uma raça pura, de voltarmos a fazer parte do reino eterno. Santo Deus, muito obrigado pelas orientações da Tua palavra. Conduza os nossos passos durante esse trimestre nessa nova lição e capacita-nos de fato, Senhor, a vivermos momentos graciosos de aprendizado na Tua palavra, graças a essa oportunidade nova de buscarmos na Tua palavra as orientações devidas para entendermos a Sua promessa e a Sua aliança para conosco. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Paz de amor e vida, belas sublimadas, puras e inspiradas, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz.